Olá, pessoal! Hoje mostro a vocês os livros que chegaram à minha casa no mês de julho. Olá, pessoal! Meu nome é Priscila, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu hoje mostro a vocês os últimos livros chegados aqui em casa, as comprinhas que eu fiz e também os livros que eu retirei na biblioteca. Aqueles livros que eu pretendo ler, quem sabe, ainda este ano. O primeiro livro que chegou aqui em casa no mês de julho, que eu comprei na livraria, é esse aqui, Le Correzioni di Jonathan Franzen. Em português, As Correções. Eu não conhecia esse autor antes, eu pesquisei na internet, então ele é um autor norte-americano que nasceu pertinho de Chicago, em uma cidadezinha pequena, já escreveu diversos romances, memórias, contos, mas por que me interessei por esse livro em particular? Por conta, evidentemente, da sua trama. Bom, aqui nós temos uma história familiar. Temos um casal de idosos que já cresceu seus filhos e que moram sozinhos lá nos Estados Unidos, em algum lugar dos Estados Unidos que eu ainda não sei. O pai começa a sofrer da doença de Parkinson, mas prefere ignorar todos os sintomas dessa doença. Enquanto a mãe não tem nenhum objetivo, ela leva o seu dia a dia não esperando mais nada da sua vida. Até que ela decide dar uma reviravolta e convidar para um jantar de Natal seus 3 filhos. Essa família, esses filhos, eles foram criados segundo as regras do depois da guerra, do dopoguerra, né? Acho que em português é do período depois da guerra. Ou seja, com valores muito importantes e fazendo as justas correções a esses filhos daquele momento, né? No momento em que eles foram criados. O problema, segundo o que eu acho, é que com a vinda desses filhos será um problema, né? Por quê? Porque nós estamos falando de 3 filhos. Um filho que é um diretor de um banco e que sofre de uma depressão extrema. Um outro que foi licenciado, demitido da universidade, onde ele tinha um posto, um lugar fixo, por problemas talvez de abuso sexual, algo do gênero, um desvio sexual, que eu não sei qual é, e uma outra que é uma moça, uma chefe de sucesso, mas que tem alguns comportamentos privados não muito tolerados, né? Então eu acredito que será um livro muito interessante de ler, tendo cada personagem características completamente diferentes e inclusive para entender o que a criação, né, que um pai e uma mãe dá aos seus filhos faz de bom e o que essa criação não faz. Dizem que é um livro cheio de humorismo, dizem no sentido que a vendedora do livro me falou que era um livro cheio de humorismo, mas também acredito que seja um livro crítico à sociedade moderna, aos valores da sociedade moderna. Me interessa muito esse tipo de narração, de tema, então é por isso que eu escolhi esse aqui, As Correções, de Jonathan Franzen. O segundo livro, também comprado na livraria, foi esse aqui, Paul Auster, Trilogia de New York. Bom, aqui nós temos 3 contos que devem ser lidos em ordem. Eles foram escritos entre 1985 e 1987 e são interligados entre eles, tá? Então é necessário ler na ordem que o livro, né, que essa trilogia nos apresenta. O primeiro é, traduzindo, Cidade de Vidro. O segundo é Fantasmas. E o terceiro é O Quarto Fechado. Eu acredito que seja essa tradução que eles também fizeram no Brasil, né? Então aqui nós poderíamos considerar que é uma trilogia de investigativa, uma detective story. Acredito que seja isso, pelo que eu li, né? Então, Paul Auster, ele cria uma cidade fantástica, uma cidade onde resultados imprevistos podem acontecer,
onde Nova York pode ser um lugar indeterminado, onde qualquer pessoa pode se encontrar ou pode se perder. Mais ou menos assim que eu entendi esse livro, né? Deve ser muito interessante, mas só porque, gente, eu vou ser bem honesta, é famoso, é muito famoso, mas eu comprei esse livro depois de ter lido Baumgartner, que eu coloquei aqui, já fiz o meu. Já coloquei aqui no YouTube o que eu achei do livro e o que eu acho do autor, que é excelente, porque depois que eu li Baumgartner, que eu li 4321, eu falei, gente, que gênio, eu quero ler tudo de Paul Auster. Então, eu comprei trilogia de New York e estou louca para ler. O terceiro livro que entrou aqui na minha casa em julho foi esse aqui, de John Steinbeck, A Este de Éden, A Leste de Éden, que aqui na Itália é La Valle dell'Eden. John Steinbeck foi um cronista da Segunda Guerra Mundial e um grandíssimo escritor. Em 1952 ele escreveu esse livro, em 1962, 10 anos após a publicação, ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura, não por este livro, mas pelo conjunto de suas obras. Ele foi considerado um autor de muita percepção social e muito sensível na sua escritura, com muita sensibilidade. Bom, ele mesmo considerou esse livro a sua obra-prima. Por quê? Porque, segundo ele primeiro falou privadamente para determinadas pessoas e depois publicamente ele assumiu que todas as obras anteriores eram apenas testes, eram apenas preparações para poder escrever o seu grande livro. Então, foi por esse motivo que eu escolhi este livro aqui. John Steinbeck traz temáticas neste livro como a autodestruição, a liberdade, a depravação, a capacidade de autodestruição, de mais ou menos assim o que me falaram, né? Porque meu marido já leu esse livro e ele acha excelente. Fazendo um paralelismo com o livro do Gênesis, com a história de Caim e Abel. Ele dedicou esse livro aos seus 2 filhos, e também traz muito aqui da história de seu avô materno e também da vida que ele viveu em um determinado lugar dos Estados Unidos, que eu não sei, preciso ler ainda, né? Então eu tenho grandíssimas expectativas aqui com este livro. Eu acho que é uma aproximação ideal a Steinbeck, mesmo querendo muito ler Furore, que eu acredito que em português seja Furor, né? Uma outra obra sua. Que mais? Tem uma outra coisinha que eu queria falar para vocês. Esse livro ele foi adaptado muitas vezes para o teatro, para a televisão e inclusive para o cinema. No filme, que foi lançado em 1955, nós temos como protagonista James Dean, que está aqui na capa, né? Então, James Dean foi o escolhido para ser o protagonista dessa história aqui. E nesse mesmo ano, James Dean morreu em um acidente de carro. Um pouquinho depois da estreia deste filme, com base neste livro. Então, eu fico muito curiosa, porque eu não sei nada da história e não sei nada, não vi, não assisti o filme. Então, eu acredito que vai ser uma experiência deliciosa a leitura desse livro. Assim espero, porque ele tem mais de 800 páginas, então eu quero me dedicar com bastante calma a essa leitura. Depois, a gente conversa um dia. Bom, gente, o quarto livro que entrou aqui em casa em julho é de uma autora anglo-indiana, que nasceu no Quênia e que vive em Londres. Eu não sei dizer o nome dela. Se escreve Chetna Maroo. E o nome do livro é T. E eu não sei por que se chama T, porque eu ainda vou descobrir. Ele foi publicado aqui na Itália pela editora Adelphi, que é uma das melhores casas editrici italianas, tá? Então, eu acredito que seja relativamente bom, porque a Adelphi geralmente publica livros muito bons.
Esse livro foi escrito em 2023 e também foi finalista ou venceu, não me lembro, o Book Prize, o prêmio. Aqui conta esse livro, eu me interessei muito por esse livro, porque eu acredito que seja uma história de formação. Nós estamos falando de uma menina de 11 anos de idade que perdeu sua mãe. A mãe faleceu e ela ficou sozinha com o pai e com as suas duas irmãs mais velhas. Existe uma tia nessa história, uma tia que faz um pouco a cabeça do pai, dizendo que essas meninas são selvagens, que deveriam ter uma outra educação e que ela até se propõe a cuidar das meninas, mas não das meninas, de apenas uma delas. Que se é para ela morar com alguém, ela pode morar com uma só, porque mais do que isso ela não pode fazer. O pai, a esse ponto, decide que o ideal seria que essas meninas tivessem uma paixão. E ele decide que a paixão das meninas deve ser o squash, o esporte. Então, as três meninas iniciam o esporte, mas somente a mais novinha, essa de 11 anos, que é aquela que narra a história, prossegue no esporte. Então, aqui nós temos a visão desde a infância da menina, de como ela enfrentou a descoberta do esporte, a descoberta do próprio corpo, os sentimentos, a vontade de ser diferente, porque ela vivia em uma família de costumes indianos, então talvez ela não se sentia totalmente adaptada ao ambiente em que ela vivia e à cultura da família em comparação uma com a outra. Foram essas as temáticas que me fizeram interessar por esse livro, e vamos dizer também que a capa é muito linda, e também porque o livro é bem curtinho, com uma ótima, fácil de ler, porque a fonte não é tão pequena, então eu acredito que é um livro para levar no avião, levar no trem, em uma viagem curta. Não sei só, pessoal, se esse livro já foi publicado no Brasil, tá bom? Mas depois eu conto para vocês como ele é e se vocês tiverem interesse. Inclusive, eu gostaria de falar uma coisinha aqui para vocês, que eu acabei de ter a ideia. Eu sei que tem alguns livros aqui na Itália que eles não foram traduzidos para o português. E eu sei também que tem algumas pessoas que querem muito aprender o italiano, ou porque já conhecem e querem melhorar a escrita, a leitura, e outras pessoas que querem começar a aprender, né? Então, pessoal, quem tiver interesse em ler em italiano livros que não tem no Brasil ou que tenham no Brasil, mas que de qualquer modo queiram ler em italiano, eu posso enviar para vocês. Eu me disponibilizo a enviar a versão italiana pelo preço que tá aqui no livro, tá? Esse aqui eu paguei, deixa eu ver aqui se tem, porque todos aqui esse aqui foi 18 euros, tá, pessoal? Foi 18 euros o preço aqui dos livros na Itália, tabelado. Acredito que no Brasil também seja. Então, eu envio para vocês pelo preço do livro tranquilamente. O quinto livro que entrou aqui em casa é do mestre do realismo mágico, que eu amo de paixão, já falei com vocês, que é de Murakami, né? Nesse caso, a gente está falando de prima persona singolare, no Brasil deve ser a primeira pessoa do singular, que é um livro de contos. Me parece que são 8 contos, sim, são 8 contos, está escrito aqui, que são diferentes um do outro. E por que prima persona del singolare, né? A primeira pessoa do singular? Porque é a primeira vez que Murakami fala dele mesmo para outras pessoas. Ele está em uma viagem no norte do Japão e ele decide parar. Ai, meu Deus, como eu confundo as palavras. E ele decide parar em uma montanha no norte lá do Japão. Um lugar que parece acolhedor, mas que tem uma pessoa lá que o recebe que é muito antipática, um gato meio estranho, mas que ele decide de qualquer maneira passar aquela noite lá, naquele refúgio, né? Naquela casa típica japonesa de montanha.
Ele se abre com pessoas que ele conheceu naquele lugar, falando da sua vida, falando de sentimentos, falando do amor romântico, do amor erótico, das desilusões. Então ele abre o coração. Né? Então, como eu gosto muito de Murakami, como são contos, e agora nós estamos aqui em época de férias, que agosto eu entro de férias, nada melhor também para ler rapidinho, assim, entre uma viagem e outra, entre um momento e outro, contos. Esse livro eu peguei na biblioteca, entrou na minha casa, mas ele vai sair, tá? Em agosto eu devolvo à biblioteca esse livro. Aqui atrás eu posso dizer, ó, está escrito um Murakami inédito. Não só pelas suas novas histórias. É um novo modo em que ele se coloca em jogo. 8 diversos modos de dizer eu, para poder falar a todos. Então deve ser muito interessante. Conhecendo o Murakami, que é muito profundo, muito sensível, muito tudo, eu tenho quase certeza que eu vou gostar. E junto a esse, na biblioteca, eu retirei um outro de Murakami, que ele se chama Il mestiere dello scrittore, que é a profissão do escritor. Não sei se é essa a tradução em português, mas nesse livro ele conta um pouco o que é ser escritor. Ele abre um pouco da sua vida. Ele é considerado uma pessoa muito fechada, que quer ter a sua privacidade respeitada. E nesse livro ele conta muito como escrever, onde tirar as ideias. Então, esse aqui é bem por curiosidade mesmo, que eu peguei por amar muito Murakami, né? Então eu peguei para juntar, abinar esses dois livros na mesma leitura. Primeiro eu quero ler este e depois eu quero ler este. Pois bem, pessoal, esses foram as minhas novas compras, os novos livros que eu retirei na biblioteca. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, comentem. Inscrevam-se no canal se vocês também são apaixonados por leitura, por arte, por música, assim como eu, que eu gostaria muito também de compartilhar dessas minhas paixões com vocês. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou terminar não, porque eu ainda tenho que continuar, ainda falta um pouquinho do It, de Stephen King, que eu estou lendo e não vejo a hora de iniciar. Vamos ver se vou pegar um desses ou algum outro lá da minha estante para poder ler. Tá bom, gente? Um beijo forte aqui da Itália para todo esse meu Brasil querido. Tchau!